Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila PS. Eu sou estudante de psicologia, sou socióloga, sou professora e sou curiosa também. Por isso eu tive a ideia de fazer esse podcast, né? Sejam muito bem-vindos. O Pode Crer Psi, para trazer um pouquinho, algumas reflexões, algumas curiosidades do mundo da psicologia para vocês. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a minha amiga Regiane. Tudo bem, Rê? Tudo ótimo, Pri. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo que você faz. Obrigada. Obrigada por ter aceitado Imagina, também. é um prazer. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre você. Eu sou psicanalista clínica e minha especialização, né, é psicanálise. Tenho também uma especialização em transtornos alimentares e obesidade. E sou estudante de psicologia também. Ai, legal. E assim, como que você se interessou pela psicanálise? Por que a psicanálise? Eu acho que eu me interessei primeiro pela psicologia, né? Eu não conhecia a psicanálise. Eu conhecia a psicanálise através de uma conversa com uma amiga. Ela fazia psicanálise na época e ela me falou um pouco sobre, e eu já gostei bastante do que eu ouvi. Essa amiga é do curso de psicologia, e aí eu fui procurar entender um pouco mais do que era, né, como era, e conforme eu ia me aprofundando, eu ia me encantando mais pela psicanálise. Então, eu falo que a psicologia me levou à psicanálise. E foi assim. E faz quanto tempo que você atua já? Atuo há 3 anos e meio. Faço atendimentos há 2 anos e meio. Me formei por uma escola de Campinas, chamada CETEP, e é isso. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Quem estiver assistindo a gente, por exemplo, eu quero ser psicanalista, né? O que tem que fazer? Como que é a formação para ser um psicanalista? No Brasil, a psicanálise é um curso livre, né? Não é uma graduação como a psicologia. É um curso livre de duração aí aproximada de 3 anos, entre 3 e 4 anos. E aí eu falo de cursos sérios, tá? Escolas sérias e cursos bons. Porque a gente tem também, né? De vez em quando aparece aí uns cursos de 6 meses, 1 ano, se torna um psicanalista. Isso não existe. Mas é um curso livre, né? Qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente você precisa ter uma graduação, ser psicólogo. É claro que a maior parte dos psicanalistas já são psicólogos ou têm uma formação na área da saúde, tem muitos psiquiatras aí fazendo a psicanálise, mas assim, não há restrições, né, de formação prévia, nada disso. E assim, muita gente também se pergunta ou tem dúvidas, né? Entre as diferenças entre psicólogo, psicanalista, psiquiatra, terapeuta. Qual seria, assim, a diferença entre essas ocupações, assim, essas profissões? Entre, né, psicólogo e psicanalista, eu acho que precisamos, antes de falar das diferenças, a gente precisa falar das semelhanças. Os dois casos, nós cuidamos da saúde mental, né, do eu ali, das pessoas, mas acho que a principal diferença, é claro, é a formação, né, entre todos os que você citou, né, entre psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, psicólogo e psicanalista, entendo que todos são terapeutas, e basicamente é a formação que define isso. Mas nem todo terapeuta é um psicólogo ou um psicanalista, não, né? E aí, se a gente for pensar em terapeuta, nós temos essa nomenclatura, ela engloba uma infinidade de atuações, profissões, né? de atuações, de atividades, né? Atividades mais alternativas, Sim, vamos dizer sim. assim, né? Às vezes nem sempre tão pautado em ciência, tem outras formas, né? Vamos dizer assim. Terapeutas holísticos. Dentro da psicanálise, você segue alguma linha teórica, sim? Eu sigo Freud, né? Eu falo que eu sou freudiana, mas eu não acho que o psicanalista ele deva ficar preso a uma teoria específica.
Quando falamos de psicanálise, a base é Freud. Eu falo que tudo vem dele. Então, a gente não pode ignorar isso. Mas não podemos ficar presos porque tem muita gente boa, tem muitas teorias dentro da psicanálise que são importantíssimas e nos dão como que eu posso dizer, uma visão diferente daquilo que a gente está fazendo. Então, se você pegar, eu sou freudiana, mas eu também estudo Lacan, eu também estudo Jung, e, enfim, uma infinidade aí de outros autores, né? Uhum. Que são importantes, porque é tudo muito fluido, né? Não tá tudo dentro da mesma caixinha, né? Sim. Eu acho que a gente tem que estar aberto a outras alternativas nesse sentido, né? De conhecimento. Então, Freud continua atual, né? Você acha? Sempre atual. Porque tem algumas críticas, né? Em relação à psicanálise. Tem algumas abordagens que são mais pautadas em evidências, são mais cientificistas, vamos dizer assim, né? Existe uma crítica da psicanálise, talvez, ter algumas coisas que estão mais ultrapassadas ou que é um pouco subjetivo. O que você acha dessas críticas? Eu acho que está muito... Agora, né, está muito em foco a questão de a psicanálise é uma pseudociência, né? Tem até aquele livro lá, né? Que bobagem. Polêmico e tudo. Eu acho que a ciência é importantíssima, é uma base, né, muito sólida de quase tudo que a gente conhece, mas entra muito naquela coisa de, olha, você precisa fazer dessa maneira e pronto, porque é ciência e a psicanálise, ela vai além disso. Como se invalidasse, né, exatamente, outras formas de... Não existe só a ciência para você lidar com um problema, uma questão. Existem várias formas, né? Eu acho que é o que eu falei antes, né? A gente precisa estar com a mente aberta para, é óbvio, né? Não acreditar em tudo, seguir tudo cegamente. Procurar, sim, né? Autores sérios e enfim, estudar mesmo os fundamentos e tal, para você conseguir ter condição de fazer uma psicanálise de excelência e realmente uma psicanálise. Mas essa questão eu acho que é muito polêmica de que é ou não ciência, e não sei se isso importa tanto, sim, sabe? Para a nossa atuação, sim, né? Para a atuação dos psicanalistas. Eu trouxe porque dentro da psicologia é uma discussão, né? Tem uma dicotomia, assim, que acaba dividindo, né? Mas, por outro lado, né, quando a gente estuda psicologia, tem lá a psicanálise. Sim. E aí eu me pergunto, o que a psicanálise está fazendo lá no meio? Né? Porque entendo como uma parte importante da psicologia. Com certeza. Né? Então, para mim, não faz muito sentido essa questão de o que é ou não ciência, né? No que a gente trata quando se trata da psique humana. Uma outra dúvida que eu tenho também relacionada com isso, a gente vive numa sociedade tão acelerada, né? Tudo pautado assim em resultados, produtividade, e nem sempre a psicanálise ela é rápida, né? Vamos dizer assim, nem sempre talvez pautada em resultados, como outras abordagens, né? Que lugar você acha que a psicanálise ocupa numa sociedade tão voltada para resultados, sabe? Tudo para ontem. Eu tô com um problema aqui e eu quero resolver porque tá atrapalhando minha vida, meu trabalho, né? E algumas abordagens têm tarefinhas, né? Tem planos de ações, assim, voltados para isso, para resolver rápido. E a psicanálise, pelo que eu entendo, né, pelo meu entendimento, ela é mais profunda, ela vai no inconsciente, né? Enfim, você vai até explicar melhor do que eu, com certeza. Mas que lugar você acha que a psicanálise acabou ocupando, assim, na nossa sociedade hoje? Eu acho que não tem uma regra. A psicanálise, ela é demorada, né? Não é um processo imediato, como a TCC, por exemplo, né? Na psicologia. A pessoa leva uma questão e aquilo é resolvido rápido, até pela necessidade de resolver rápido. Mas eu não acho que seja uma regra. Eu acho que depende muito, né? Vai de pessoa para pessoa. É um processo, né? E não é que... Quando a gente fala de processo, a gente não busca
a finalização. Nós buscamos o processo na psicanálise. Sim. Né? Então, falar que demora muito e o paciente não vai ter o resultado que ele espera tão rápido, não acho que que seja uma verdade. Dependendo do indivíduo, todos os dias você vai ter um resultado, Sim. Né? Você vai ter um avanço. Sim. Então, não acho que seja... é demorado? Não é uma regra. Até porque o autoconhecimento é contínuo, né? É o tempo Sim. inteiro a gente tá se conhecendo e aprimorando. E outra dúvida que eu tenho também. Existe um fim no processo psicanalítico? Tipo assim, alta, existe? Você tá de alta, você... Como que funciona Não é o isso? psicanalista quem decide. Como que é, É então? o paciente quem decide. Então eu chego um dia e assim, falo... acho que é uma decisão muito inconsciente, talvez. Da percepção dele mesmo, né? De memória, de resolução das questões que ele traz. Ou, de repente, poxa vida, tudo bem, eu resolvi, né? Acho que resolvi isso, mas ainda tenho questões, né? E vai puxando para a vida, né? Eu conheço pessoas que fazem análise a vida toda. E, assim... É um paciente quem decide, né? Mas não tem, assim, como regra, como protocolo, né? Digamos assim, como tem na psicologia, né? É praticamente um protocolo, né? A questão de, olha, resolveu o problema, ok, tá de alta e tal. Não tem. Uma outra dúvida que eu tenho também, às vezes a gente fala de psicanálise e já pensa em alguns autores. Então, Lacan, por exemplo, tem a fama de ser bem difícil, né, de entender, bem complicado. Você teria alguma dica, assim, para facilitar esse entendimento, assim? Se aprofunde. Eu acho que é basicamente isso. Tem pessoas que acham Freud complicado, né? Mas são pessoas que conhecem as obras, enfim, conhecem a teoria de Freud? Não. Eu acho que é a mesma coisa com qualquer outro autor. Voltamos na questão de mente aberta, né? Precisa dar espaço e buscar esse conhecimento, e a partir daí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Isso em tudo na nossa vida. Sim, inclusive para entender Lacan. Né? Tem que começar, né? Tem que partir de algum ponto. É claro, né? Aí tem algumas regrinhas, se é que eu posso chamar. Por exemplo, Freud, né? Você não vai pegar qualquer livro de Freud para começar a ler, né? Tem meio que uma sequência ali, né? Sabe aquela coisa de começa fácil, médio, difícil, super avançado e tal. Eu acho que acontece a mesma coisa com as obras de Lacan. Com Freud, por exemplo, o que você acha que você indicaria para quem quer começar? Alguém tá curioso, assim, eu quero, sei lá, começar a entender Freud, né? Vamos começar por Freud, que eu acho que pelo menos é mais popular, né? Vamos dizer assim. Eu não vou te falar, assim, sobre a literatura, né? Que livro você vai ler primeiro, mas eu acho que primeiro você precisa entender qual é o fundamento da psicanálise. E aí você vai estudar a história de Freud, né? Desde claro, a vida dele, como foi, eu acho que vai ficar muito mais fácil de você, buscando essa base, fica muito mais fácil de para você entender o restante todo, né? Com certeza, entendendo o contexto histórico, assim, Exatamente. né? O momento, o Geist, assim, né? O espírito da época, né? Ajuda bastante a gente entender como que surge, né? Uma ciência nova, é aquele pensamento que está passando por ali, né? As necessidades que surgem, que fazem aparecer, né? Novas formas de entendimento, né? Enfim, acho que ajuda bastante. Eu acho que a psicanálise, né? Se nós pensarmos, é claro, antes, quando falava de psicanálise, psicanalista, né? As pessoas naturalmente torciam o nariz porque, nossa, psicanálise, eu vou lá, a pessoa vai ficar olhando para minha cara e não vai falar nada, não tem uma interação, né? Era assim? Era, né? Se nós pegarmos a história, era exatamente assim, né? Só que a psicanálise, como qualquer... Assim, acho que qualquer outra coisa na vida, né, evolui.
E hoje nós não temos mais, né, essa questão de o psicanalista para e fica olhando. É óbvio, né? A associação livre ainda é a base de tudo, né? Não vamos aconselhar, não vamos direcionar, assim, né? E não há também na psicanálise uma verbalização tão extensa, talvez como há na psicologia, né? Mas existe uma interação. Então, tem essa evolução que é muito legal, né? Da gente ver. É bom explicar também, para quem não sabe, o que seria associação livre, para quem não sabe. Associação livre é o que o paciente traz para o terapeuta, né? Da maneira o que ele quer, da maneira que ele quer, né? Então, assim, a gente fala que na psicanálise não há palavras perdidas, né? Não há frases não terminadas, né? Tudo tem um sentido. Então, você me traz uma questão, né, que você julga importante e tal, o motivo de eu estar aqui é a ansiedade, né? Mas, de repente, você fala de tudo menos sobre aquele sintoma que você tem, enfim. Por que né? será que evitou, né? Até a evitação, ela tudo. tem um sentido. E a gente fala, trás, né? Não só as palavras, mas o silêncio dos pacientes fala demais, né? Fala muito, né? Muito sobre ele, muito sobre a vida, muito sobre a queixa que ele traz, né? É bem importante, assim. Sim. Então, associação livre é isso. Falar né? o que vem na mente. Falar o que vem na mente e, né, associamos todas as palavras, todo o silêncio e tudo que esse paciente traz. Tem os atos falhos também, né? Que é bem legal. Que eles revelam, né? Muito, né? Explica um pouquinho, assim, para quem não sabe também, o que seria ato um falho. ato falho? É aquela coisa de, né? Sei lá, não me vem na cabeça agora Você, por exemplo, trocar o nome de uma pessoa. Trocar o nome. Você quer falar uma coisa e fala outra, né? Ou hoje em dia, né, é muito comum, né, os grupos de WhatsApp e tal. E aí você quer falar algo para alguém, vamos lá, né? Quer falar mal de alguém aqui, né, para um determinado grupo ali, você manda uma mensagem, fulano é isso, aquilo outro, só que você manda no grupo errado, por exemplo, né? No grupo que aquela pessoa que você está falando mal está. Então, tudo isso é ato falho, né? E falando nisso, assim, a gente conversou um pouco sobre esse papel, né, do psicanalista. Até que ponto o analista ele vai interferir na vida do analisando? Depende do ponto de vista. Se nós pensarmos, o analista, o psicanalista vai aconselhar, direcionar, né, induzir, orientar no sentido, né, que nem você falou na psicologia, tem as tarefinhas, né, dependendo da abordagem e tal, né, se o psicanalista fizer isso, se nós pensarmos desse princípio, o psicanalista não interfere em nada na vida do paciente, porque nós não fazemos isso, né? Agora, se você for para o sentido de que da transformação de vida daquele paciente, ali do cruzamento desses dois indivíduos, né, que é o analista e o analisando, a interferência é total, né? Porque você é um canal, né, de transformação. Então, há interferência? Há interferência. Sim, com certeza. Não de forma direta, como em outras Exatamente. abordagens, né? Não tão explícito, mas acaba interferindo, Sim. né? E qual que é o papel da supervisão, assim, para a psicanálise? A supervisão é uma base importantíssima, né? Nós falamos que para a formação de um psicanalista há um tripé, né? Que é supervisão, análise pessoal e o estudo, né, da teoria, enfim, né, o estudo propriamente dito. E a supervisão, aliás, o que é a supervisão, né? Eu falo que nós nunca deixamos de aprender, né? E não sabemos tudo, nunca vamos saber tudo. Então, a gente sempre vai precisar de um auxílio, né? Não é como
uma muleta, né? Eu tenho uma situação aqui, um caso difícil, então eu vou perguntar para alguém. Não é nesse sentido, né? Mas a supervisão, ela te dá seria um olhar de fora, um olhar assim. de fora para uma mesma situação, né? Porque às vezes, né, eu falo, a gente olha para um paciente e parece que fica meio embaçado, sabe? A visão fica meio turva, assim. Você acaba se inserindo ali, né? E aí você fala, poxa vida, né? Eu quero ir por esse caminho aqui, mas ainda tô na dúvida se é o correto. Será que eu tô fazendo a leitura correta, né? Dessa situação? E a supervisão serve para isso, né? Para te dar essa, né, como você falou, segunda opinião, né, e te dá um direcionamento, né, e mais que isso ainda, Priscila, te faz, talvez, não uma segunda opinião, mas te faz abrir os olhos e enxergar por você mesma um outro jeito de lidar com aquilo, né, com aquela situação. Sim. Mas é importantíssimo. Com certeza. Uma outra coisa que a psicanálise é vista também, às vezes, como sendo elitista. Parece que as pessoas, assim, não têm muito acesso. Parece que, assim, de gente rica, vamos dizer assim, né? E aí eu queria saber, assim, a gente vê muito em novela também, né? Eu faço análise, aqueles personagens, assim, do Manuel Carlos, sabe? Coisas assim. Então, como que a psicanálise ela pode ajudar em questões sociais, né, saúde pública? Como você acha que a psicanálise pode atuar nessas áreas, assim? Eu acho que quando a gente fala, né, da psicanálise ser elitista, né, e aí na questão das novelas né, e a denominação de análise, ela é muito abrangente, né? Eu acho que quando nós ouvimos as pessoas falarem sobre análise, eu acho que engloba tudo, né? Engloba psicanálise, psicologia e, enfim, tudo isso. É uma coisa mais popularizada, né, a palavra. Mas em relação à psicanálise ser elitista, sim, há historicamente, né, dizendo, porque se a gente for pegar lá desde quando Freud, né, veio com a ideia da psicanálise, quem fazia, né? Quem eram os psicanalistas? Eram médicos, né? Freud mesmo era neurologista e tal, e todos eram. Sim. E até que chegou um momento que ele falou, poxa vida, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Vamos mudar isso. E aí mudou um pouquinho essa questão, não necessariamente precisava ser médico para ser psicanalista. E isso vem mudando desde então, né? É claro que no Brasil é mais popular, digamos assim, né, a psicanálise, mas tem países, por exemplo, como a Alemanha, que a psicanálise está inserida na saúde pública, né, como o nosso SUS aqui, eles têm lá um outro formato, e que a psicanálise está inserida, e ainda né, um segmento mais elitista, assim, né, mais caro. A formação é muito cara na Europa tem isso e tal, também. Né? Então, mas até aqui no Brasil também, né? Porque você tem que fazer a supervisão, você tem que fazer a sua análise, tem, né, tem esse tripé, tem um custo também, né? Se você for colocar na ponta do lápis, assim, né, a base, vou fazer um curso de psicanálise, né? Não é tão caro quanto um curso de psicologia, né? Até pelo tempo de duração, que é menor e tudo isso. Só que se você for colocar na ponta do lápis, realmente, né? Todo o tripé psicanalítico, tudo que você precisa. E não é assim, eu vou fazer o curso, depois eu faço análise, depois eu faço supervisão, depois... Não. É um conjunto, Sim. Né? Essas coisas, elas andam juntas. Acaba ficando caro, sim, né? Em relação a popularizar, entendo que você fala quando fala de popularizar, é de população mesmo, né? Sim, de ser acessível, né? Como a psicologia né? Sim. Não acho que a psicologia seja acessível também, né? Se a gente for levar ali ao pé da letra, né? Também não é. Né? A gente sabe o quanto é difícil hoje para as pessoas
conseguirem um atendimento, né, psicológico. Estudamos isso todos os dias e a gente sabe da dificuldade. Então, acho que é a mesma coisa, né? É difícil a psicanálise e a psicologia, quando a gente fala de âmbito populacional e, enfim, né, em grande escala, eu acho que é difícil para todo mundo, mas acho que a gente hoje, no Brasil, ouve mais, né, essa questão de a psicologia é mais acessível justamente por conta da formação. Porque, por exemplo, não tem concurso público para psicanalista. Né? Por quê? Porque não é uma graduação, não é uma profissão... Não tem uma regulamentação como as outras, né? Mas você pode ser um psicólogo e ter a sua abordagem psicanalítica, né? Você faz a psicologia e depois escolhe a psicanálise como abordagem, atender, né? Então, aí eu poderia, por exemplo, atender no SUS com uma abordagem psicanalítica. Entendi. Né? É claro, né? Aí com as adequações necessárias, porque vamos pensar, né? É o que você falou antes, né? Eu não acho que necessariamente seja uma abordagem que demore para mostrar resultado e tal, mas há um processo investigativo muito mais extenso, mais profundo. Exatamente. Então, será que como é isso no SUS? Né? Sim. A gente vê hoje as consultas aí com o psicólogo no posto de saúde 30 minutos. Convênio também, né? Tem essa questão complicada. Então, eu acho que para essa abordagem, né? Para a abordagem psicanalítica, é um pouquinho mais difícil, né? E talvez por isso tenhamos essa visão de que não é tão popular. Né? Entendi. Uma outra coisa também que as pessoas sempre pensam, né? Quando fala psicanálise, já pensa em sonhos, né? Qual que é a importância, assim, de sonhos? Interpreta esse sonho pra mim. Que eu sonhei com a cobra voando. O que significa isso? Você sabe que eu tenho pacientes que chegam, assim, toda semana, né? Com um caderninho e mostra... Olha, tive, sei lá, 10 sonhos essa semana, anotei todos para falar para você, né? Como se fosse assim. Mas tem um equívoco aí quando fala-se, né, de interpretação de sonhos e tal, porque remete muito àqueles livrinhos de horóscopo que interpretavam sonhos, né? Sonhar com cobra é traição. Com dente é morte. Tinha assim, essas coisas. Eram símbolos, né? E já tinha o significado pronto. Era universal, né? Todo mundo que sonhasse com aquilo significava isso e ponto, né? Não que algumas vertentes aí da psicanálise não tenham símbolos, mas não é nada relacionado com isso, né? Mas Jung, por exemplo, tem... é o clássico, tem né? os arquétipos. Exatamente. Mas que fazem todo sentido, né? Mas os sonhos, eles são importantíssimos para a psicanálise, porque os sonhos, eles são uma das portas do inconsciente, né? Então, assim como o que você fala, né, na associação livre, os sonhos, eles não são à toa, né? Eles trazem ali muito do seu inconsciente, né? Os desejos, a raiva, enfim, né? Todos os sentimentos ali. Então, por isso é tão importante, né? Porque através dos sonhos, por exemplo, a pessoa, de repente, ela não fala nada na sessão, não conta nada que conscientemente ela se lembre, né? Mas ela conta um sonho que pode nos dizer muito mais, né? Então, é importantíssimo.
Porque no sonho você não tem essas amarras, né? Do consciente. E aí abre a porta, né? Emerge coisas que você que estavam ali conscientemente escondidas. não diria. Que você não queria sabe? lidar. Não, E aí você coloca exatamente. pro inconsciente. Aí no sonho ela vem à tona. Muitas coisas que estão recalcadas, né? Que você guarda ali naquela caixinha, sabe? Ah, não dou conta de lidar com isso aqui. Uhum. Vou esconder, vou guardar aqui as 7 chaves e não vou mais me lembrar disso. E também vem de uma forma codificada, porque talvez você não conseguiria lidar com aquilo de forma explícita num primeiro momento, né? Sim, e aí é importante, né, citar que não é assim, né? Ah, eu comecei a atender um paciente essa semana, vou já, né, perguntar sobre os sonhos dele e tal, ele vai me contar e eu já vou analisando ali, de maneira nenhuma, né? A análise dos sonhos é extremamente rigorosa, tem que ser minuciosa, muito cuidadosa, né? Então, eu preciso já conhecer aquele paciente, já ter uma certa, não, intimidade não é a palavra, mas assim, você precisa realmente conhecer aquele paciente. Contextualizar, né? Aquele sonho, né? Exatamente. Dentro da vida dele. Para ter um significado, tem que ter uma relação, uma associação com as outras coisas que ele tá passando, sim, né? Por isso que então, aqueles livrinhos não dão conta. Não dão conta. Sim. Então, é bastante importante pensar nisso. Porque tem, sim, muito paciente que chega já querendo, a primeira coisa que te traz ali é um sonho. Ai, queria que você interpretasse o que você acha que é. Primeiro que eu não acho nada, né? Precisa pensar nisso. Tem também a questão do papel do próprio analisando, né? Na interpretação do sonho, não tem? Totalmente, né? Não é assim, só você que vai analisar, mas ele também. Na verdade, não é uma coisa direta, né? Não é assim, ele me conta o sonho, eu anoto lá e vou vendo. Então, olha, isso daqui, referente lembra que você me falou, tal, né? Eu acho que está associado com isso ou aquilo. Não é dessa maneira que a gente interpreta, né? É o que você falou, o papel dele, aliás, só existe o papel do analisando, né? Nesse sentido. Então, tem mais curvas aí, né? Então, eu não vou dizer para ele, olha, é isso, 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 é referente a tal situação, a tal trauma, tal não sei o quê, nada disso, né? Mas ele, conforme ele vai me falando, ele também vai se ouvindo e vai pensando naquilo. Então, não é preto, né, no branco, tem várias nuances. Nenhum. E o que mais acontece, né, e é o correto, é o próprio paciente, conforme está contando ali, ele já fala, nossa, mas é isso. Ai, tem aí a vem ver o com insight, aquilo, né? Entende? E é aí que tá a maravilha, né? E questão, assim, de desejo e falta para a psicanálise, qual que é a relação dessas duas questões? Desejo não é nem uma questão de um ou outro, né? Desejo ou falta. Eu acho que é tudo desejo, até o desejo da falta. Quando fala de pulsão de vida, pulsão de morte, né? Tá completamente ligado a isso. E eu preciso desejar tudo, até essa falta mesmo, até não ter, né? Porque é o que rege a nossa vida, né? É desejar, imaginar, querer, né? Mas faz parte o não ter. Né? Então, é importantíssimo, nós somos feitos de desejos. Né? Porque se parar de desejar, não tem mais o que viver. Você não tem vontade de viver, né? O ser humano é assim, ele procura sempre... Tá sempre procurando preencher, né? Tá sempre procurando alcançar. E a falta complementa, né? Sim. Sem a falta, você não tem o desejo, né? Não. Outra coisa que eu queria saber com você também é sobre terapia online, né? Com a pandemia, começou esses atendimentos online. O que você acha sobre isso? Você acha que tem a mesma efetividade ou não? Qual você acha que são os pontos bons e os pontos ruins de uma terapia online? Eu acho que tem a mesma efetividade, desde que, né, sejam tomados alguns cuidados, e quando eu falo cuidados, práticos dali, né, daquela situação, né, a gente fala desde dos equipamentos, né, até o cuidado prático da prática mesmo, né, da psicanálise. Precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, né, dessa questão de
equipamentos, né? Tá tudo funcionando e tal, pode parecer bobagem, tá? Mas é, assim, essencial, Com certeza. né? As coisas funcionando e tal, porque isso pode causar tantos ruídos ali naquela Literalmente. conversa que vai estragar tudo, Sim. né? Pode trazer sentimentos àquela pessoa que talvez não caberiam naquela sessão, né? Por exemplo, tá devagar, sei lá, a conexão tá ruim. Poxa vida, né? Acaba ali a conexão de modo, né, literal mesmo. E quando eu falo na prática, talvez a questão do online, ela tire um pouco a atenção do analista, mas assim... Tensão ou atenção? Atenção. 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 Porque quando a gente está no presencial, né? Qualquer piscada diferente que você dá, eu tô ali. Tem um significado que você está analisando. Exatamente. Né? Online, eu tô vendo a pessoa daqui para cima. Então, a parte assim, de gestos, né, corporal, já pode ficar prejudicada? Sim, mas para amenizar isso, a gente precisa redobrar a atenção. Né? Então, se antes eu olhava menos, né, para os seus gestos e tal, aqui, né, com as mãos e os braços, agora eu vou redobrar a minha atenção em relação a isso. Então, eu acho que esses 2 pontos precisam ser muito... ter bastante atenção. Bastante atenção. Mas em relação à efetividade, eu acho que a efetividade é a mesma. Assim, vantagens, né? A gente consegue hoje popularizar um pouco mais, né? Dar condições... Porque, é claro, e aí vamos falar de, né, valores. Uma sessão online, ela custa menos do que presencial. Sim. Você não tem um espaço, lugar, exatamente, né? Você pode fazer eu tenho a conexão, eu tenho, né, ali, enfim, algumas coisas, mas eu não vou ter, por exemplo, o aluguel de um espaço, né? Enfim, as outras coisas que vêm aí junto. Acaba democratizando mais. Alcançando mais lugares. Você pode atender uma pessoa, sei lá da China, né? Exatamente. Sim. Né? De repente, cidades, por exemplo, eu atendo cidades, assim, de pessoas de cidades que têm 3.000 habitantes. É que talvez nem teria um profissional lá, né? Não tem, e a pessoa não teria a possibilidade de fazer terapia. E sem contar a parte prática de novo, né? Mas assim, de não ter que pegar trânsito, né? Às vezes a vida é corrida, às vezes a pessoa tem problemas para sair de casa, né? Alguma fobia social, alguma ansiedade social, problema de trânsito, enfim. E aí facilita muito, né? Dela não ter que sair de casa para fazer a terapia, né? E nesse viés do que você está trazendo, tem essa questão também, né? Tem pessoas que se sentem muito melhor no online. Tem pessoas que nunca tiveram coragem de fazer uma sessão presencial, mas tem toda a coragem de fazer em casa, no online, né? Então se sentem seguras e tal, se sentem mais à vontade, né? Tem pessoas que presencial ficam mais inibidas, já online se soltam mais, então isso é muito interessante. E se torna mais interessante quando a gente fala de adolescente, né? Por quê? Porque adolescente tem uma resistência grande para ir, né, na terapia. Geralmente os pais que mandam, né? Tipo assim, você obrigam, vai, né? Tem alguma coisa errada, você vai ter que ir. E aí quando chega lá, eu vim por quê? Não foi por vontade, não foi minha mãe que mandou. Por enxergar uma necessidade, foi porque eu fui obrigada, né? Então, já no online é muito familiar para eles. Né? Então, tem os jogos online, né? Conversam com os amigos, é o celular o tempo inteiro. Eles nasceram praticamente, né? Com o celular na mão. Então, isso é muito, muito bom, assim, né? É um lado muito positivo da terapia online. Legal. Então, abriu várias portas, né? Sim. Muito mais benefícios. Sim, com certeza.
Outra coisa que eu queria falar com você é sobre esgotamento, né? A gente comentou algumas vezes aqui que a nossa sociedade é muito voltada para produção, para resultados, super acelerada. Até pela internet tem tantas possibilidades de tudo pra gente fazer online ou até presencial. E a gente fica se comparando também com as pessoas, né? Tá todo mundo fazendo, tá fazendo post, tá fazendo isso, tá viajando. E a gente quer preencher, né? A gente falou da falta também, né? Do desejo. Então, acho que tudo isso está muito conectado, né? E aí a gente quer preencher todos esses passos e acaba se esgotando, né? A gente tem a questão da expectativa do outro, né? No trabalho, nos estudos, em tudo. E aí, uma hora o corpo responde, vem o esgotamento, que hoje a gente chama de burnout, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, sobre o esgotamento. A gente fala na psicanálise que todo excesso vem de uma falta. E isso serve para tudo na nossa vida, né? Inclusive quando falamos do esgotamento. O esgotamento, por que ele chega? Porque você excedeu. Mas excedi por culpa minha, eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter estudado menos, pensado 2 vezes antes de começar uma nova atividade e tal. Me lembrei da música do Epitáfio, né? Devia ter. Não necessariamente. Primeiro que assim, né, só se esgota de algo, por exemplo, né, só tem burnout quem ama o que faz. Quem não gosta do que faz, não tem burnout, porque quem não gosta não se dedica. Faz de qualquer jeito. Exatamente. E aí, como que você vai se esgotar? Não vai. Eu concordo com você, com essa questão dos excessos, né? A sociedade cobra, né? Hoje em dia nós temos que ser tudo, né? Boas mães, boas filhas, excelentes profissionais, né? Tem que cuidar Esposas de casa, dedicadas. Cuidar da saúde, tudo, mental, tudo, física, faça atividade física. Você precisa estar com tem a vida social. Seus exames preventivos em dia e não sei o que. Precisa, gente, né? Mas assim... É uma cobrança, é um excesso de cobrança que se for colocar na ponta do lápis, não dá tempo de fazer tudo isso, né? Alguma coisa ali... me parece uma analogia de tentar equilibrar vários pratos. Me parece que sempre tem um prato que tá quase caindo ou que caiu mesmo, sabe? Assim. Então, mas isso quando a gente fala de sociedade, né? O que a sociedade cobra. Mas eu acho que o principal é nós pensarmos no que eu me cobro. Quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu quero fazer. Né? A gente não para pensar nisso. Sim. Nós pensamos no que o outro espera da gente. E a gente acaba internalizando essas cobranças. Exatamente. E achando que tem que dar conta de preencher não só o seu vazio, mas o vazio do outro também. Eu acho que aí tá o grande buraco que a gente acaba se jogando. Né? Então, o primeiro é você ter consciência de que quem é você? O que você quer? Né? Eu preciso fazer uma pós-graduação. Mas de onde será que apareceu Precisa esse... mesmo? Por quê? Para quem? Será que esse desejo é seu mesmo ou será que alguém colocou ali? Exatamente. Por exemplo, né? Você faz psicologia. Precisa fazer uma especialização depois? Não é? E o que a gente ouve na faculdade? É a pergunta, né? Qual abordagem você vai seguir? Qual área no que você vai se especializar? Sim. Então, olha como... É como se a vida tivesse um roteiro, né? Que você tem que seguir. Então, você começa a namorar, e quando que vai casar? Você casa, quando você vai ter filho? Parece que você sempre tem que estar cumprindo um roteiro. Parece a expectativa dos outros. Mas assim, e aí, Priscila? Eu acho que nós temos que lançar o nosso olhar, né? Não de fora para dentro, do que está fora para dentro. É de dentro para fora. É o seu eu. O que você, Priscila, quer? Onde você quer chegar, onde você quer estar. E seguir o caminho que você escolher. Não que as pessoas escolham para você. Sim. Né? Eu falo muito hoje sobre a comparação no que diz respeito à ansiedade. Né? Por exemplo, as pessoas se comparam demais. Né? Nós vivemos um mundo de mentirinha. Muitas aparências. Muitas aparências, né? Aliás, muitas não, tudo é aparência, né? Então, desde a roupa que você vai a um evento, né? Até, aí vamos entrar na seara das redes sociais, né? É um prato cheio. Gente,
é mentira, vitrine, e né? nós sabemos que é mentira. É um recorte ali da sua vida que você quer colocar, né? Que as pessoas... É o que você quer que as Sim. pessoas enxerguem de você, né? É o que você quer que as pessoas pensem Pense, sobre você. é. Porque a hora que você está colocando ali, né? Quantas pessoas nós vemos que tá ali, cara, Nem com a tá cabeça aproveitando o momento ali. com a cabeça enfiada num Nossa. buraco, sabe? Mentalmente arrebentado, Mas né? nas redes sociais tá mas tá brilhando, lá mostrando como se fosse... E no momento que você faz aquela postagem, como que você está? Quer dizer, você não olha para si, né? Você olha pra fora. Aliás, você olha para o outro, não. Você já pensa no que o outro vai pensar de você. Exatamente. Então, isso traz ansiedade, né? Aí posta lá, fica esperando, quantos likes teve, uma validação. Quantos não sei o quê, quantos isso, quantos aquilo, né? E assim, como alguém vai viver de modo tranquilo, vivenciando tudo isso e se importando com tudo isso? Sim. É impossível. A pessoa nunca está presente no momento e se ela depende tanto da validação do outro, como que tá a autoestima dela, então, né? O que ela pensa sobre ela mesma que ela precisa tanto da opinião dos outros, né? Da validação. Nós já tivemos uma conversa sobre isso, lembra? Quando estávamos falando da parte profissional, né? Que o profissional da saúde mental precisa estar nas redes sociais, né? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Precisa ser um modelo, né? Ter a família perfeita, ter e assim, saúde. E aí você vê os profissionais, por exemplo, psicólogos, psicanalistas mesmo, tendo, sei lá, 2, 3 Instagrams, né? Meu Instagram pessoal, meu Instagram profissional, meu Instagram da família. Cara, quem que dá conta disso tudo? Ninguém. Sim. Né? Quer dizer, até dá conta. Mas com que custo, da né? porta para fora, né? Ali, mas e dentro? Sim. Como que tá? E outra, a gente também não precisa ser modelo para ninguém, somos seres humanos, né? Exatamente, mas aí nós voltamos lá pro começo, né? Quem sou eu? O que eu quero? Não o que o outro quer. O que o outro quer não deveria me importar. O que o outro pensa, muito menos. Então, eu acho que é cada vez mais olhar para dentro e não fora. Sim. Porque fora a gente se perde. É um caminho que a gente não conhece. Porque a gente não conhece o outro. Né? E às vezes você vê lá, né? Acha que, poxa, eu vou dar o meu melhor aqui para as pessoas pensarem, sei lá, muito bem de mim e tal. E o efeito é o contrário. Sim. Você tem algum controle sobre isso? Nenhum. Então, acho que o principal nessa questão do esgotamento e da ansiedade e tudo isso é você olhar para dentro. E aí, a análise te ajuda. Obrigada pela sessão. Brincadeira. Mas, Rê, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Foi um prazer estar aqui. Foi uma estreia muito especial. Não tinha uma pessoa melhor para ser minha primeira convidada. Barriga, friozinho não, friozão. Um friozão para mim também, com certeza. Espero ter contribuído, assim, para mim foi muito legal. Minha primeira experiência também. Contribuiu muito, né? Com certeza. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, Rê. Imagina, obrigada a você. E aí, quem quiser fazer, né, análise com você, como que faz para te encontrar? Pode me procurar nas redes sociais. A Priscila vai colocar aí Vou colocar aqui embaixo. Meu arroba. Tô blogueira já. E aí, a gente me encontrando nas redes sociais fica mais fácil. Me manda uma mensagem por lá. Isso. E aí, gente, blogueira agora, hein? Quem gostou do conteúdo, deixa aqui seu curtir, seu se inscreve no canal. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, por ter acompanhado a gente até o final. E é isso.